Alaúde Timofirraé. Alaúde Timofirraé. O meu doutor é a Lorena de Quebrão, Timofei, vamos logo. Rapaz. Ela tirou o lugar, ela não vai. O babá. Você não comeu ontem. Só bebendo água. O galo, depois da oferenda, é cozinhado, preparado, e depois de tirar das partes que são entregues às entidades, o restante é distribuído entre os presentes para que eles comam e ganhem axé, força. Eu é filho de seu Vitória. Vamos comer que eu estou lambendo os dedos. O povo de Ponta de Areia sobe massa para o Alto do Bela Vista para assistir às festas em homenagem a Babau Lucotum, o Oloro Egum, o cabeça de todos os eguns, tanto na África como aqui no Brasil. Ali é o capo ou é a pá? Vem gente de todas as partes para assistir a maior de todas as festas da Seta de Egungun. Durante as festas, a maioria do pessoal de Ponta de Areia fica morando lá em cima no Alto do Bela Vista. Dentro do barracão, os homens ficam separados das mulheres. Os homens ao lado direito e as mulheres ao lado esquerdo. Lá dentro não pode fumar. Só os homens podem ser sacerdotes, porém as mulheres têm postos e funções importantes dentro da Seta Egungun. É com a roda de Exu que se iniciam as festas dentro do barracão. Babau Lucotum, Adonai Pupu Biodore, Bebê de Gogi, Domio Pupu Biodore. Aí essa salvação ela chama tudo conteúdo nessa salvação. Vai de Bababulá por todos aqueles irmãos, antigo e velho. Aí quando acaba dessa salvação, a senhora diz, narra, abaixo do Babau Lucotum,
Baixo do lá, bagela. Aí já fui no fundo do baú. Já está chamando. Ele dá no céu, na terra, para esconder. O José está tudo de cabeça. Arriado em cima do terreno, em cima dali da formalidade do carrego que vai para aquele babá. O José está tudo ali. Tudo de cabeça baixa, né? Aí essa parte de babá é muito corrente. Aí esses vídeos que eu lhe caí em cima, parece que é parente, fica muito penalizado. Deixa muito rouco, né? Eu que decorar uma se consegue isso aqui também, de babá. Eu não sei porque não sabe, não conhece, não liga, não sei, não. A sua vez fui contar a secretaria, já me puxou pela curiosidade. Quem sabe, para quem não sabe, que nada. De nada se Deus fez o mundo. De nada Deus fez o mundo dele. As grandes festas se aproveita para fazer as iniciações e confirmações de posto. É grande a alegria do povo quando o lê ganha um novo ogé. Todas as pessoas no barracão participam da oferenda, batendo a cabeça e o peito na cabeça do carneiro. Traz muito, traz muito orgulho, porque a seita é de descendência, né? Então eu me sinto orgulhoso de ter sido descendente de um alabá aqui da seita, né? Me sinto muito orgulhoso disso. Agora, o momento da confirmação de hoje é uma experiência muito além daquilo que vocês estão pensando que é uma experiência grande. Dentro da nossa religião, ela é grande. Então, o que para a gente é comum, para vocês eu acredito que já seja grande. Imagina uma confirmação de hoje, o que eu posso ter sentido, o que eu posso ter visto. Eu vi muitas coisas, vi coisas maravilhosas que eu acredito que só um Ogé vê.
Babaeri é o Egum do finado Eduardo, pai de seu Antônio. Babá dança com o Logogé, experimentando e instruindo. O que eu exatamente senti no dia da minha iniciação é uma coisa tão importante que é meio estranho dizer, que eu não vou morrer. Isso que eu senti. Senti que eu vou continuar, não vou morrer. É uma coisa estranha, né? Para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha religião, não tem nada a ver com a minha seita, não tem base para entender o que nós fazemos. O dia de Reis, amanhã de Reis, é um dia de suprema alegria para todos nós. É o dia que os nossos ancestrais vêm estar conosco como se estivessem vivos. Abolá é o patrono do terreiro. Ele vem a mando de Babá Ulucutum para abençoar todos.
Se o carneiro come as folhas, é sinal que ele aceitou ser oferecido às entidades. As oferendas de aniversário são como se fosse presente para os nossos pais. São para reforçar o axé e dar maior aproximação entre os eguns abás e os seus filhos. Geralmente, as pessoas que oferecem oferenda aos eguns costumam dar uma feijoada em regozijo à festa. Isso aí é uma feita que todo mundo é parente. Vai morrendo os mais velhos, ficando mais modernos. Então todo mundo aí é parente. Vamos a gente tentar da minha pra gente quer entrar pra essa coisa aí, tem que começar de baixo, tem que começar de Alabê pra Amanchã, para depois de Amanchã entrar pra Ogé. O tio doutor no posto, Major Bajor. Era meu posto naquele tempo dado pelo tio. Hoje, atualmente, faltam todos os meus majores. Fiquei eu como Alagba. E ficou esse de como Alapene. Hoje é um sacerdote no pleno significado da palavra, um sacerdote mesmo. Não é com conversa que se faz um Ogé. É preciso ter muita confiança do grupo. É preciso que a pessoa seja muito bem olhada a personalidade. Uma pessoa despersonalizada não pode ser Ogé. Há eguns de pessoas conhecidas e eguns que vieram da África, do tempo dos escravos, eguns patronos de cidade, de reino. O Lobojô é um abá, ele é patrono de uma cidade inteira. Já Babaojô é o egum de uma pessoa conhecida, o pai de Dona Saló.
Tem sempre uma pessoa que traduz o que Babá fala para o português. É por merecimento que Babá distribui os postos que são confirmados na presença dos padrinhos. Alapurió é um egum diferente dos outros. Ele não fala, e sua roupa não tem tiras nem banté. Ele parece um saco. Lá é o último quilombo que existe no Brasil, né? O último quilombo é Ponta de Areia. Quando menos se espera, Babá sai, passeia pelo terreiro, visita a todos. Nesse dia, eles foram visitar Isidoro, que fazia aniversário. Todo mundo aí, ó, O Eurico Legibé fez uma saudação a Babá, mas exagerou e esqueceu os outros. Babá Almirê não gostou. O Ixã é aquela vara que os ogés e amuixãs usam para a condução e controle dos eguns. O problema é que os panos dos eguns não podem tocar nas pessoas, e com o Ixã eles evitam que isso aconteça. As grandes árvores são ligadas aos antepassados, delas são retirados os Ixãs. Daí o respeito dos eguns pelos Ixãs. Eu via meu avô falar e Babá Lapalá, quando dava um grito dentro de Lecém, as telhas afastavam uma da outra. Afastavam uma da outra, e quando as telhas afastavam, aí todo mundo se curvava, ficava com aquele medo. Certa feita, Babá Lapalá, zangado, na hora que se despediu do povo, que ia embora, fechou toda, bateu todas as portas do barracão, não? De uma vez? Na hora que o Babá Lapalá se despediu, que ia embora, que cantou aquela cantiga que ele gostava de cantar. Falei, ele ia embora. Aí as portas bateram todas de uma vez, com aquele silêncio no barracão.
beber. Que idade você tem? Ah, não quer ficar assim mole não, você não quer ser agé? Mas já é vivo. Que idade você tem? 7. 7 anos, né? Melhor. Porque eu entrei, fui iniciado nisso com 8 anos. Sabe? Mas o Marcos aí do Tum, né? Um dia eu fui para uma festa com minha mãe. E lá ele, escondido no mundo, levou lá para a Alessandra. Chegou lá, me mostrou os negócios e disse, olha, isso que está vendo aqui, você não tem que falar para ninguém. Se você falar para alguém, você morre. Tá? E aí mostrou lá um bocado de coisa, fez lá um bocado de negócio comigo. Depois, quando voltou, chegou no barracão, ele chamou minha mãe, chamou todo mundo. E mandou que eu contasse o que eu tinha visto. E aí eu contei, peguei a chorar, essa coisa toda. E aí disse a minha mãe que tinha me levado lá em eleição e tinha me iniciado já. Desde criança que ouço as histórias de Babá Lapalá, um Ogum temido, violento, porém de multidão, Ogum de muita história na seita. É capaz de dançar horas e horas de alujar. De repente vai embora, deixa os alabês tocando, o povo cantando e fica só a saudade. Babá Lapalá veio em nome de Odocotum agradecer as oferendas. O Oxê que ele traz na mão é porque a Lapalá é o Ogum de um ancestral que era filho de Xangô. E o Oxê é o emblema de Xangô. Os atabaques estavam desarrumados, por isso o Babá reclamou.
Todo mundo de Salvador sabe que existe Egum, transa com aquela parte de orixá, mas às vezes eles vêm depender muito. Todo aquele pessoal que tem casas abertas em Salvador vem aqui na minha casa, vai lá em cima. Eles vêm buscar axé para reforçar lá. Quando é preciso fazer um certo fundamento lá, eles chamam para sentar, fazer assentamento de Egum. Sabia? Eu vou daqui para São Paulo fazer o quê? Eu tanto faço assentamento de Egum, faço de Exu, faço de Ibó, de pessoas que já morreram, porque muitos não têm a competência de fazer. Não sabe fazer Ibó nem da parte de orixá, nem da parte de Egum. O que eu vou fazer lá é isso, eu não vou chamar Egum lá, nunca chamei. O que eu vou fazer é assentamento de Ibó, tanto de gente que já morreu, como de Egum. Mas é o assentamento que eles verem. Eles não verem eu chamar Egum, e não verem Egum sair não. Eu digo para eles lá que Egum é aqui na ilha de Taparica, aqui na... No último dia, apesar das noites perdidas, o pessoal ainda tem muita alegria e ainda quer ver Egum. A alegria aumenta com a chegada de Babá de Leoa e Babá Aió, porque eles representam a alegria e a fartura. Eles fazem xerê com o ritmo mais gostoso do candomblé, o jexá. Todo mundo acompanha, todo mundo bate palma, todo mundo sacode o corpo. Quando termina as festas, os meninos alimentam as fantasias deles, imitando Ogé e arremedando Egum. Dona Ziza Iaquequerê é uma pessoa queridíssima em Ponta de Areia. Ela é uma das que mais cantam e que tem a voz mais bonita de Ponta de Areia. Lo quereré lo quereré babalé seu lorum, lo